Muito bem. O versículo que eu vou dar agora, antes da palavra, não é a palavra ainda, mas é só um versículo. Esse versículo está no livro de Jeremias, capítulo 18. Tá bom? Como tá gravando, então, dá para você dar uma pausa e depois da pausa, aí você procura e depois, quando você achar, aí você tira da pausa. Muito bem. É Jeremias, capítulo 18, tá bom? Jeremias capítulo 18. A epígrafe fala assim: o vaso do oleiro, a impertinência do povo. Muito bem. Então, nesse versículo, capítulo 18, se você ler ele até o versículo 6, você vai entender que é Deus que fala assim para o profeta Jeremias: sai da onde você está, sai da casa onde você está e desce até a casa do oleiro. Vai até a casa do oleiro. E Jeremias sai da casa onde ele está e vai até onde Deus mandou, que é a casa do oleiro. Então, oleiro, o que é oleiro? Oleiro é um homem que faz os vasos e que é um artesão mais ou menos assim. E ele fazia vasos. E se a gente prestar atenção, a gente vai entender a representatividade. O que? Depois eu explico a representatividade. Quando ele chegou lá na casa do oleiro, onde Deus mandou, aí ele chegou lá e quando ele olhou, aí o homem estava fazendo um vaso. E quando ele estava fazendo o vaso, nas suas mãos, quando ele estava fazendo, o vaso nas suas mãos quebrou. Aí o vaso quebrou. E depois que o vaso quebrou, aí diz nesse versículo, ressaltando, você vê que diz assim: e ele pegou o vaso que tinha quebrado e ele tornou a fazer de novo, só que do jeito que era agradável aos seus olhos. E o que isso significa? Ele pegou o oleiro, que é o homem que faz o vaso, simboliza Deus, e o vaso simboliza a gente. Aí você para pensar e fala assim: calma, mas o vaso quebrou. Como assim a gente quebrou? Eu vou explicar já. Agora, voltando para o versículo 2. Jesus, ele chega para a gente, igual ele chegou para Jeremias. E ele falou, Deus, ele queria mostrar algo para Jeremias. Deus, ele queria demonstrar algo na vida de Jeremias. Só que, para Deus poder fazer a vontade dele, para Jeremias poder ouvir a voz de Deus, para Jeremias saber aquilo que Deus queria dele, da vida dele, foi necessário com que ele saísse da onde ele estava para ir até onde Deus mandou. Então, às vezes, é comparado com a nossa vida. Deus, ele chega para nós. Ele chega e ele fala assim: sai da casa onde você está, sai do lugar onde você está e vai até onde eu te mandei, vai até a casa do oleiro. E se Jeremias não obedecesse, chegasse e falasse: não, eu tô com preguiça, eu quero continuar com a vida que eu não quero saber nada das coisas de Deus, ele não ia ouvir, ele não ia saber aquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que, como ele queria mudança, como ele queria ouvir a voz de Deus, é necessário que ele saísse do lugar onde ele estava e fosse para o lugar onde Deus quer. E o lugar onde Deus quer que a gente esteja é no profundo da presença dele. Ou seja, que a gente pare para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que parar, a gente tem que deixar de ser crente rasos para ser crente mais no profundo de Deus, buscando mais a Deus, servindo mais a Deus. E às vezes a gente pode ser diferente de Jeremias e falar assim: não, mas eu quero continuar servindo a Deus no lugar onde eu estou, eu quero continuar adorando a Deus no lugar onde eu estou. Só que o que Deus queria para a vida dele, o que Deus quer para a sua vida, é algo muito maior. É algo muito grande. Então, ele saiu de lá e quando ele desceu, foi à casa do oleiro, ele observou que o vaso quebrou e o oleiro fez de novo do jeito que ele queria. E o vaso é a gente. Aí você se pergunta: como o vaso quebrou se era crente? Como o vaso quebrou se estava na presença de Deus? Como o vaso quebrou se estava na mão de Deus? Como aconteceu aquilo de ruim na vida daquela pessoa, se o vaso estava na mão de Deus? Só que aí a gente pode parar e pensar assim: não,
O vaso quebrou e Deus não permite com que a gente quebre, não. Então, aquele oleiro não era Deus. Só que se eu te falar que sim, aquele oleiro era Deus, aí você olha e fala, por que aquele oleiro, por que Deus permitiu com que aquele vaso quebrasse? Por que Deus permitiu com que aquilo de ruim acontecesse na vida daquela pessoa? Se a gente parar para analisar, Deus falou assim para Jeremias, a gente viu que estava escrito, ele pegou o vaso que estava quebrado e foi refazer, só que do jeito que ele queria. Então, às vezes, Deus permite que coisas ruins, que coisas que a gente não queria acontecesse na nossa vida para quê? Para que ele venha, pegue o vaso que está em cacos no chão e ele venha refazer, só que do jeito que ele quer. Então saiba que depois dessa luta, depois desse problema, você está um caco, você está quebrado, você está igual a essa demonstração, o vaso quebrado na mão do oleiro. Saiba que se você buscar mais a Deus, se você servir mais a Deus, se você conversar mais com Deus, Ele vai, se você permitir com que Deus haja na tua vida principalmente, Deus vai fazer igual aquele oleiro, porque a parte mais importante não foi o momento que o vaso quebrou. O auge da história não foi quando o vaso quebrou, mas o auge, a parte mais importante da história, foi a parte em que o oleiro veio e fez aquilo que ele queria. Então saiba que depois desse problema, saiba que depois dessa luta, Deus vai pegar você e não vai ser um ponto final, não vai acabar a sua vida por conta disso, não vai acabar. Pelo contrário, através dessa luta, através desse problema que você está vivendo, Deus vai pegar, igual o oleiro pegou o vaso, e vai reconstruir, e vai fazer um vaso melhor, do jeito que ele queria, e um vaso que vai ser útil na presença do Senhor. Amém? Então que a gente possa entender com essa história de Jeremias, do capítulo 18, que nem sempre as lutas, nem sempre os problemas, mesmo por os mais difíceis que pareçam, nem sempre vem para a nossa morte. Se a própria morte, que era de Lázaro, não veio para a morte, quanto mais pelo problema que a gente está passando. Mesmo que você pense que você está sendo um morto-vivo, que você está morto em meio da sua vida, que você está, saiba que buscando mais a Deus, permitindo com que a vontade de Deus, permitindo com que você saia da sua zona de conforto, saia da onde você está e ir buscar mais a Deus, e ir para a presença dele, igual Jeremias foi, desceu até a casa do oleiro. Deus vai fazer uma transformação na sua vida, vai vir um novo tempo, vai vir novas coisas por aí, amém? Receba essa palavra aí onde você está.